A glória do teu nome, dê-nos uma escola bíblica nesta manhã abençoada, repleta da tua presença, da tua graça, que não falte sobre a nossa vida a unção do teu Espírito Santo. Fica conosco, hoje e sempre. Amém. Glória a Jesus. Coisa boa. Meus queridos irmãos, hoje estaremos louvando 3 hinos da nossa harpa cristã. Vamos ver se os hinos sugeridos pela nossa lição de hoje é conhecido. O primeiro não é conhecido, deixa eu ver o segundo, que é o 204. Eu acho que é conhecido. Também não conheço o 204, 515. Deixa eu ver se 515 é conhecido. Então, nem todos os livros que são sugeridos eu conheço, né? 515 eu conheço. Depois nós cantamos mais outros 2 conhecidos. 515, vamos louvar o Senhor Jesus dessa oportunidade para a glória de Deus. 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguido, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai.
grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei, Jesus vai comigo, não mais temer, ser Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos estar exaltando ao Senhor, de número 577, em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar, seu imenso poder que virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando todo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, todo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares
louvar ainda o nome de Jesus. De número 578, faz muito tempo que eu não louvei esse hino. Vamos ver se eu consigo louvar ele ainda. 578. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nós vemos, se preste a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó peço-te, vem banir, de ondas o mal que me cobre, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Vamos louvar ainda o 291. Esse hino que nós cantamos agora é tão baixo que tem hora que você quase a voz sai, né? 291, diferente desse aqui, ó. Rude cruz se erigir, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. É assim? Não é, não. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Tá aprovado. Mas com Deus
a vou proclamar. Levarei, eu também minha cruz. até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no mar uma parte da corrente ter. Auxílio Henrique, se eu amo, a mensagem da cruz, até morrer. Mateus, eu a vou proclamar. Irmão Jackson, levarei, Eu também Placidinha, cruz. Até por uma coroa trocar. Diga amém, irmão Crilaine. Diga amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Qual o título da nossa lição? Jesus Cristo e missões nos Salmos. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Olha que coisa fundamental. Texto áureo diz o quê? Quem pode ler? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Verdade aplicada diz o quê? Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Maravilha. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura. Quem não tem lição, a leitura que nós vamos ler é os Salmos de número 2, o verso de número 1, 2 e 3, depois os Salmos de número 22 e o verso de número 27, e depois os Salmos de número 110 e o verso 1. Primeiro Salmos de número 2 e o verso 1, 2 e 3. Porque se amontinham a gente e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas. Agora os Salmos de número 22 e o número 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmos de número 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus. Querido Deus eterno Pai, te louvamos, te exaltamos por essa palavra. Aplique no coração dos teus filhos, dê-nos a inspiração do teu Espírito Santo para este ensinamento desta manhã. Amém e amém. Vamos se assento e vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, da qual está na nossa lição. Qual o tema? É Jesus Cristo e missões nos Salmos. A nossa introdução, irmã Crislaine, leia por favor em alto e bom som. Nesta lição, estudaremos Salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Perceba, o propósito primordial desta lição de número 2 é mostrar para os irmãos, mostrar para todos nós, a respeito que os Salmos, ele tanto fala de Jesus Cristo, como também mostra missões.
que é uma ordem, que é uma obrigação da igreja de Cristo Jesus. Eu já estou aqui orando a Deus, intercedendo para que seja estiado para nós ir para a praça hoje ali atrás. Porque missões é um projeto que está no coração de Deus. Missões é você sair de 4 paredes, alcançar as vidas, porque existem igrejas que se detêm entre 4 paredes e não vai buscar as vidas que estão aí fora. Tem pessoas às vezes que precisam que você vá na casa dele levar uma palavra, às vezes para um culto ar livre, alcança as pessoas que muitas das vezes não vêm para o ambiente, né, do culto. Então é muito importante o evangelismo, que não deixa de ser missões, o culto ar livre, que não deixa de ser missões, né? A questão também de uma obra social, uma coisa que não pode faltar na igreja, e temos um grande projeto para que, muito em breve, daqui uns dias aí, vamos estar fazendo esse projeto aí. Esperamos que normalize tudo o mais rápido possível, porque a gente vai ter que aglomerar uma quantidade grande de pessoas aqui. Então é muito importante, missões na vida da igreja. Nós precisamos realizar missões. E missões é feito de várias maneiras. Missões você faz orando. Missões, quando você ora por alguém que está no campo evangelizando, por aqueles que saem para evangelizar, buscar as almas, você está fazendo missões. Quando você ora, quando você contribui, quando você vai, entendeu? Então tudo isso contribui para missões. E é muito importante. Tem pessoas que pensam que para fazer missões é preciso o pastor da igreja pegar você, preparar o seu passaporte e mandar você para outro país. Não. Existem missionários que são lecionados para outros países, mas muitas das vezes a missões é no seu estado, muitas das vezes é na sua cidade, muitas das vezes é na sua rua. Então missões não é só ir para fora. Tem muitas pessoas que querem ser, eu quero ser missionário. Quer ter o título de missionário, mas não ganha uma alma para Jesus. Não vai para um evangelismo. Aí tem gente que tem título de missionário. Tu é o quê? Sou missionário. É mesmo. O cara bebe, dorme babando, acorda babando, não faz nada, não evangeliza, não visita ninguém, não ganha uma alma para Jesus, que tem título de missionário. Aí chega nas igrejas e quer ser apresentado como missionário. Chique, né? Nossa, incrível. Então missões, gente, é um projeto que está no coração de Deus e Deus transferiu para a igreja. Porque às vezes a pessoa fala assim, missões está no coração de Deus. Está no coração de Deus e foi transferido para a igreja. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele transferiu esse projeto de missões para a igreja. O compromisso de fazer missões hoje não é mais de Cristo, é da igreja. O Espírito Santo está em nós, nos instruindo, nos ensinando, para que nós possamos alcançar as vidas. Mas a igreja tem que ir. A gente tem que se despertar, irmãos, para essa área do evangelismo, para essa área de missões. Você pode pregar para seu vizinho, você pode pregar na sua rua. E não é simplesmente num domingo, quando a gente sai à tarde, não. Você pode evangelizar a qualquer hora, a qualquer momento, você pode evangelizar. Você pode alcançar vidas. Porque às vezes a pessoa espera só o momento do evangelismo para evangelizar. Não, eu evangelizo quase toda hora, irmão. Às vezes eu saio aqui, vou ali na esquina, já evangelizo alguém. Saio aqui fora, para alguém aqui, já estou evangelizando. Irmão Henrique estava comentando comigo ontem, estava conversando com alguém. Isso é evangelismo. Quando você se trata de falar de Jesus para outra pessoa, mostrando o caminho da verdade, isso é evangelismo. E parece que tem pessoas que têm medo de falar. Você tem que abrir a boca, falar o que Jesus fez com você. Você já está evangelizando aquela pessoa. Não é preciso você ter um conhecimento extraordinário da palavra para você evangelizar. Só em você falar o que Deus fez na sua vida, você já está evangelizando aquela pessoa. Você já está mostrando que Jesus tem poder de mudar vidas. E isso é evangelismo. Diga amém, Guilherme. Sim. Primeiro tópico. Profecia nos salmos messiânicos. Quem lê? Vamos lá. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. Relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta da nação do povo contra o ungido de Deus. Letra B. O triunfo do Filho de Deus. Letra C. O reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Dobra atenção, o Salmo 2, não é capítulo, é número. O Salmo de número 2, escrito por quem? Davi. Escritor foi Davi. Conforme pode ser
verificado em Atos, capítulo 4, versículo de número 25, relata 3 o quê? Profecias a respeito do Messias. Quem é o Messias? Jesus. Tá certo? Primeiro, a revolta da nação mostra, são 3 profecias que mostram nesse salmo. Tá certo? A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Jesus. B. O triunfo do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. C. O reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Agora nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler o Salmo de número 2. Por favor, abram rapidamente aí. Salmos de número 2. Hoje nós vamos acompanhar aqui, vamos falar sobre os salmos. E eu preciso ler alguns salmos com vocês. Salmo de número 2, quem achou já pode ler. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Você leu primeiro? Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. Foi a primeira, olha aqui, foi a primeira o quê? A primeira profecia. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. É o que está aqui. Lê novamente o verso 1 e o 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor. Perceba, primeira profecia, revolta, certo? A segunda profecia, a primeira profecia foi a revolta, certo? Contra o giro. A segunda profecia fala sobre o triunfo de Deus, do Filho de Deus, melhor falando. Continua lendo, por favor. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Continua. Aquele que habita nos céus se virá, o Senhor zombará deles. Continua. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Continua. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ok, continua. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Continua. Pode-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás com um... Isso aqui já inclui aqui a segunda profecia, o triunfo. Tá certo? O Edson vai pegar agora? Pode pegar. Tem uma bolsa aqui do lado, Edson. Pode levar ela, viu? O Edson, é bênção, viu? Deus abençoe. Ó, quando terminar lá, você passa aqui e ainda acerta, viu? Então perceba, né, que a partir do verso 9, a gente vê aqui já o triunfo. Continua, Guilherme, por favor, que é a segunda profecia. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que se não ire pereçais no caminho, quando em breve se inflama a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Olha que coisa tremenda, né? Então, a partir também do verso de número 10, nós vamos encontrar aqui a parte agora da terceira profecia, que é sobre o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações da terra. Amém? Queridos, vamos continuar lendo. Então, vocês perceberam, foram 3 profecias relacionadas no Salmo de número 2. Qual foi a primeira profecia? A revolta. Do quê?
da nação e do povo contra o ungido de Deus. A segunda profecia? Triunfo do Filho de Deus. E a terceira profecia? O reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Perceba, 3 profecias dentro do Salmo de número 2. E o título da lição é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Continua lendo, por favor, Crislane, a lição. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo de número 2 começa com a seguinte indagação. Porque se amotinam, quer dizer, revolta, a gente e os povos imaginam coisas vãs. A palavra amotina significa enfurecer-se, revoltar-se, perceber-se no contexto que essa revolta é generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes, em conluio, e são direcionadas ao ungido de Deus. O temor ungido, O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncio de Cristo. Maravilha. Vamos continuar aqui. Por favor, continua, Crislane. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. E foi isso que aconteceu. Desde o momento em que Cristo veio a essa terra e que ele começara, não na sua adolescência, quando a Bíblia relata que quando ele tinha 12 anos de idade, ele ensinava aos doutores. Estava no templo, na sinagoga, entrava e dialogava com os mestres da época. Então, nesse período não havia oposição, não havia perseguição. Aliás, o povo admirava ver uma criança com 12 anos ensinando. Mas era coisa incrível, 12 anos. Só que eles não imaginavam, que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, enquanto Jesus não foi revelado às nações da época como o Filho de Deus, ele não tinha oposição. Não havia perseguição, mas a partir do momento em que Jesus ele se revelou como Filho unigênito do Pai, aí começou agora as perseguições. Muitos não queriam, diziam que ele estava blasfemando, não acreditavam. Até hoje, existe no meio do judaísmo, aquele judaísmo tradicional, porque existe uma boa parte do judaísmo hoje que já se converteu ao cristianismo, tá certo? Já existem muitos judeus cristãos. Por exemplo, um dos pastores que eu particularmente conheço, o pastor Yosef Akiva, que é um dos pregadores fundamentais dessa nação. Ele é judeu nato e hoje é convertido, batizado com o Espírito Santo e prega sobre o Messias, prega sobre o Cristo que veio, morreu em morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas existem judeus ainda na época presente lá em Israel que eles não acreditam que Jesus veio. Eles não acreditam que o Cristo que morreu na cruz no meio era o Filho de Deus. Até hoje eles esperam um Cristo que ainda vai nascer, olha a mentalidade, que ainda vai nascer e que vai nascer berço de ouro, porque a teoria dos judeus da época era que Cristo viria para trazer muitas riquezas materiais. Eles não focavam na questão da salvação, mas sim que ele iria trazer riquezas. Então, Cristo nasce e o primeiro berço que ele tem é uma manjedoura. E aonde nasce? Em Belém, a menor cidade. Agora vê que coisa interessante. O Salvador da humanidade. Então, até hoje existem judeus que não creem. Uma boa parte, glória a Deus, já se converteu. Mas, a partir do momento em que Cristo Jesus arrebatar a igreja, tirar a igreja dessa terra, e na sua vinda, como está escrito no livro de Apocalipse, que todo olho verá, e aí ele já vem com a igreja. Aí sim, esses judeus aqui,
que não criam, não acreditavam, que aquele Cristo que veio era o Salvador, que foi enviado pelo nosso Deus, melhor falando, eles vão lamentar. Vão lamentar por não ter crido, né, que ele foi o Cristo. Mas adquirirão a salvação, adquirirão a misericórdia de Deus. Diga amém, Mateus. Amém. Ok, continua lendo, por favor. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. E isso Jesus deixou claro que a gente iria passar. Isso ficou claro sobre a perseguição. Nós seríamos odiados por amor a Ele. E a Bíblia diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o que acontece? A partir do momento que você aborrece o mundo, em questão do aborrecer o mundo, as práticas do mundo, o sistema, porque quando às vezes a gente fala assim que não somos desse mundo, aí tem gente que não nos entende, fala: hoje vocês é de onde? Entendeu? Mas a questão, quando a gente fala mundo, existe 3 tipos de mundo. Primeiro, mundo homem. Segundo, mundo o quê? Sistema. E mundo globo, que é o globo terra. Então, perceba que quando a gente falamos que não somos desse mundo, nós temos a convicção da questão do sistema deste mundo. Nós não participamos do sistema pecaminoso desse mundo. E bem verdade que a nossa pátria não é aqui, como a Bíblia diz. Muito em breve, nós iremos para a nossa pátria celestial que está preparada nos céus para nós. Diga amém por isso. Amém? Então existe aí uma revolta, querendo ou não existe. Existem países aí que não aceitam o Evangelho. Existem países aí que missionários são fulminados, são mortos por conta do Evangelho, da palavra de Deus. Eles não aceitam, eles rejeitam. Eles não querem ouvir falar em Cristo. No Brasil nós temos aí uma facilidade muito grande. O Brasil, ele é um país muito abençoado, porque em todos os lugares nós podemos pregar, em cada rua, em cada cidade. Nós podemos fazer uma cruzada do lado de fora. Temos a liberdade de estar no templo adorando a Deus. Tem irmãos nossos em países estrangeiros aí que se escondem. Tem que adorar, às vezes vão para dentro de cemitérios, onde ninguém pode ver. Às vezes procura, melhor falando, túneis para adorar a Deus, cavernas, se escondem, vão para deserto, lugares distantes, se toca dentro de um quarto. Então, existem dificuldades em muitos países aí. Então, nós não temos essa dificuldade aqui. Existe perseguição no Brasil? Existe. E qual é a perseguição que nós aqui no Brasil passamos? Nada mais, nada menos do que as leis. Quando muitas das vezes as leis querem afligir os princípios bíblicos, como a liberação do aborto, questão de criar como foi criado, mas graças a Deus, Deus interviu nisso aí, um tal de kit gay, para colocar nas escolas, para nossas crianças a partir de 6 anos. Olha, então, isso são leis que afligem os princípios bíblicos. Então, é perseguição ao Evangelho, não deixa de ser. Mas o que eu glorifico a Deus é que a Bíblia diz com clareza que as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja. Se levanta muitas leis contra a igreja. Pode observar, é LGBT, é não sei o que, é legalização da maconha, é tanta desgraça, é tanta coisa. Tudo isso, irmão, vai desencontro à palavra de Deus. Lutaram porque lutaram para tentar legalizar o aborto no Brasil. Lutaram, fizeram de tudo para legalizar o aborto no Brasil, porque eles entendiam que o feto não é um ser ainda. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos continuar lendo, chega a me dar revolta. Continua lendo, por favor.
o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo, número 2, verso 1 ao 3, tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio, que nome, né? E volta, né? E revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos, os sábios e entendidos serão confundidos. Isso estará onde? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Quem lê? Eu quero que você lê esse versículo aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Eu vou repetir novamente. Os sábios e entendidos serão confundidos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Olha que coisa tremenda, né, gente? Fundamental. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses 2,15. Quem lê? Colossenses 2,15. Primeiro nós vemos aqui: os sábios e entendidos serão confundidos, que lemos aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E agora, haverá triunfo sobre os arrogantes. Olha que coisa tremenda, em Colossenses 2,15. Quem lê? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Eita, glória a Jesus, que coisa maravilhosa. Agora, por favor, auxiliar Henrique, leia aí o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Está onde isso? Salmos número 2, versículo 8. Ok, continua lendo aí. O decreto divino, esforçado nos versos 7 e 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Primeiro, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Opa, vamos ler isso? Cristo passa o quê? Governar o mundo. Cristo passa o quê? A governar. Agora vamos ler, que eu preciso aplicar isso aqui para vocês. Mateus 25, do 31 ao 32. Eu quero que vocês leiam, porque isso aqui eu preciso aplicar algo interessante. Cristo passa a governar o Mateus 25, 31 e 32. Quem for ler, leia com voz de pregador, de pregadora, bem forte. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele estão, então se assentará no trono da sua glória. Você leu o 31 e o qual? O versículo 32. 25 e o 31. Capítulo 25, versículo 31 e o versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Eita, que coisa maravilhosa. Então perceba, querido, que em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Isso está relatado em Mateus 25, 31 e 32. Ele passa ao que? A governar, porque ele ainda não governa. Mas não quer dizer que ele não tem um controle. Até porque ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mas ele ainda não está governando. Não chegou o período dele governar ainda. Mas ele vai governar, porque a Bíblia declara isso. Diga amém, irmão Mauricinho. Amém. Sim. Continua lendo, por favor. As nações serão reunidas em volta. Mateus 28, 18
Mateus 28, 18 mostra também que o que? As nações serão reunidas em volta dele. Vamos ler isso aqui? Tem que ler. Não, tem que ler. Mateus 28, versículo 18, e outro já vai para Hebreus 1, 3. Mateus 1, capítulo 28, versículo 18. Depois você leia Hebreus 1, 3. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aí, o que citamos agora há pouco. Agora leia Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Vamos lá? Dá lugar, Mateus. 1, 3. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, Eita. e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Que coisa maravilhosa. Glória a Jesus. Continua lendo, Ocirente, por favor. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios Capítulo 1, versículo 22 23. e 23. Vamos ler, temos que ler essas referências. É muito importante porque assim vocês vão tanto marcando aí na Bíblia de vocês, como também em outra oportunidade em casa vocês vão aperfeiçoando mais o conhecimento, vão reler na lição, vai estudando os versículos. Efésios capítulo 1, versículo 2 e 22 e 23, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eita, coisa maravilhosa. Cristo, como Filho de Deus, assumirá a prioridade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios, que somos nós. Nós somos gentios, tá, gente? Grave isso, judeus e gentios. São povos distintos, certo? Judeus e gentios. Nós estamos entrelaçados entre os gentios. Nós somos gentios, certo? E os confins da terra. Isaías, leia Isaías 53, 12. Outro já vai para o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Primeiro Isaías 53, 12. Depois Apocalipse 11, 15. 1, 2, 3 já. Isaías 53, 12. Irmão Maurício, você me dá um pouquinho de água, por favor. Pode ler. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Glória a Deus por isso. Se não fosse o sacrifício dele, Crislaine, tu não estava aqui hoje não, viu? Pois é, nem eu, né? Nem nós. Agora Apocalipse 11 e versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do quê? O reino do mundo. Vieram o quê? Ser de quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Repete de novo, capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e Sim. houve no céu grandes vozes que diziam: Vozes diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Continua. E ele reinará para todo o sempre. E ele reina, ele vai reinar, irmãos. Aí acabou-se todo tipo de aflição, todo tipo de dificuldade, porque o reinado de Cristo, ele é um reinado perfeito. Ele não é um reinado que tem falhas, é um reinado perfeito.
feito. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão duro. Salmos de número 2, verso 9. Quem lê? 2:9. Tu os esmigalharás. Isso aí é Cristo, viu, Auxiliar Henrique? Isso é o que Cristo vai fazer. O Messias, perceba bem, por fim, aqueles que não aceitarem o Messias, que é Cristo Jesus, sofrerão duro juízo. Isso é Jesus quem vai fazer. Salmos de número 2, verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os dispersarás com uma vara de oleiro. Percebeu? Vai fazer o quê? Esmagar. Pois é. Vamos continuar. Eu aprendi o que, Crislaine? O Salmo de número 2 relata 3 profecias a respeito do Messias. Para aí. Qual é a primeira profecia? A revolta do povo contra o ungido de Deus. Segunda profecia? O triunfo do Filho de Deus. Terceira profecia? E o reinado do Filho de Deus. Grave isso. No Salmo de número 12 relata 3. A primeira, A revolta do povo contra o ungido de Deus. a segunda O triunfo do Filho de Deus. e a terceira. O reinado do Filho de Deus. É muito importante você aprender isso aqui, até para quem está iniciando a pregar. Porque isso aqui você já pode usar como um tema. Hoje eu quero pregar sobre 3 profecias que se encontram no Salmo de número... É importante, né, Guilherme? Eu era assim, varão. Nas escolas bíblicas, quando eu vi um negócio desse aqui, eu disse, opa, já tem a mensagem para pregar. Vou pregar sobre as 3 profecias. Era assim. Quando eu vi um negócio desse aqui, eu já gravava. Porque isso aqui já é uma mensagem. Então, no Salmo de número 2, você já pode falar sobre as 3 profecias. Olha que coisa interessante. Está aí, Mateus? Dá lugar. Auxiliar Henrique, por favor, leia aí. O segundo tópico, o sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. Salmos de número 22. Isso, pode ler. Salmo de número 22. Agora só leia o verso primeiro. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. Salmo de número 22, o primeiro só, o verso primeiro. Quem lê? Só para a gente... Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Então percebam, nós encontramos aqui o sofrimento. Mas eu quero esclarecer algo aqui. Repete esse verso aí, passadamente, Crislaine, para me interpretar para vocês. Deus meu, Por quê? por que me desamparaste? Espera aí, segura. Essa parte aí, desamparar, não quer dizer como muitos por aí pregam. Eu não sei de onde arrumam isso. Mas dizem que na hora que Jesus estava na cruz, o Pai virou as costas para ele. Eu não sei aonde foi que arrumaram isso. Essa expressão desamparar, querido, não quer dizer que o Pai abandonou o Filho. Não quer dizer que Deus abandonou Jesus. Não. Simplesmente, Jesus sentiu ali, na sua natureza. Porque a partir do momento quando Cristo estava caminhando, pregando, evangelizando, operando milagres, o que acontecia? A presença do Pai era frequente nos milagres, nas realizações. Até por isso você pode ver no capítulo, se não me foge a memória, Jesus, não sei se é 11 de João, a respeito de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, é 11 de João, se não me foge a memória. Você vai ver que quando ele clama, ele pede ao Pai, e no final ele fala assim, agradece ao Pai por sempre o ouvir. Então ele sempre sentia a presença muito forte do Pai. Só que nesse momento aqui, ele tinha que passar isso sozinho. Mas não quer dizer que o Pai o abandonou, virou as costas, como muitos pregadores dizem que o Pai fez. Não. Jesus tinha que sentir sozinho ali o sofrimento da cruz. Porque ele veio para essa finalidade. Então grave isso na sua mente. Então, continua lendo a lição, por favor, Auxiliar. Expresso de forma profética e
tipológica é também chamado de Salmo da Cruz. Perceba, o Salmo de número 22, de uma forma tipológica, né, ou uma tipologia, ou uma analogia, é também conhecido como o quê? Salmo da Cruz. Porque se você ler o Salmo de número 22 por completo, fala muito de Cristo. Fala muito da sua trajetória e principalmente do seu sofrimento. Depois em casa vocês leiam o Salmo de número 22 por completo. Continua lendo, por favor. Edgar e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas com referência a Jesus Cristo. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, pode ler que eu vou corrigir isso aqui. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aí é nesse sentido aqui que muitas pessoas pensam que Deus fez isso aqui para Jesus. Virou as costas. Não. A questão desse texto aqui, gente, é que Jesus, ele tinha que passar só aquele momento. Mas não quer dizer que o pai virou as costas, não quer dizer que o pai o abandonou. É porque, era como eu falei, na trajetória de Jesus, ele sempre viu o pai ali, agindo com ele nos milagres, fazendo os milagres. Mas no momento da cruz, o sofrimento, por isso que lá no Getsemane, ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a vontade do Pai foi não passar o cálice. Eu acho assim, não que eu pense, né? Mas que as pessoas pensam. Eu já ouvi as pessoas pregando sobre isso. Que Jesus virou as costas, Deus virou as costas. O Pai virou. Por causa, acho que eles pensam, eu já ouvi dizendo também que por causa dos pecados, todo o nosso pecado estava sobre ele. Aí eles falam sobre isso. Não, mas a questão, isso são analogias que muitos pregadores usam, que é perigoso usar isso porque não tem base bíblica. Então, Cristo levou sobre si, mas a questão dos pecados que ele levou sobre si, já estava com ele na cruz. O sentido dos pecados da humanidade já tinha levado ele para a cruz. Então não tem esse sentido, não. Ele precisava, e por isso que lá no Getsemane ele orou, pediu ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia, ele já estava sentindo o sofrimento, o suor dele se transformou em gotas de sangue. Ele sabia que ia ser difícil. Então ele pediu para o Pai o quê? Que passasse, se fosse possível. Mas também se não fosse, que seja feita a tua vontade. Então a vontade do Pai foi se ausentar um pouco e deixar Jesus sofrer na íntegra. O sofrimento na sua carne humana. Mas não quer dizer que ele virou as costas. Não quer dizer que ele deixou Jesus para lá. Não, essa teoria aí está totalmente fora da Bíblia. Não existe. E quando ele fala aqui Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Uma pergunta: por que me desamparaste? Porque Jesus nesse momento, entenda, gente, Jesus ele era Deus, mas ele também era homem. Ele era ser humano. Então, como homem, a natureza humana dele fez com que ele se expressasse dessa maneira. Mas ele sabia que o Pai não tinha o abandonado, mas sim que ele precisava passar sozinho aquilo. Então a natureza é a mesma coisa de nós. Quando nós estamos passando uma dificuldade, um aperto, uma dificuldade, fala: meu Deus, tu me abandonou, filho. Entendeu? Porque muitas das vezes Deus quer que você passe aquilo ali para você sentir na pele. Porque se ele entrar, vai interferir, você não vai sentir. E aqui, Deus não podia, porque Jesus tinha que sofrer. Era pelo seu sangue derramado que iria trazer a oportunidade de remissão de pecados, de salvação para a humanidade. Então, gente, a interpretação ela é simples. Então, não se pode usar teorias desse texto para querer enfeitar a maionese ou o bolo de chocolate. Vai dar errado.
Não. Isso aí deixa para as meninas que trabalham com isso aí. Então, continua lendo aí, por favor. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição, que deveria ser aplicada aos homens. Pois o pecado... Porque a cruz que Jesus, a cruz que Jesus foi crucificado não era para ele. Para quem era aquela cruz? Para quem? Nós. E quem estava nos representando? Jesus. Quem estava nos representando? Deus. Como é o nome dele? Eu não lembro. Porque aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz tem a figura e a tipologia dos nossos pecados. Diga amém. Amém. E quem ia representar naquela cruz se Jesus não fosse? Quem ia representar naquela cruz em morte, mas não ia resolver nada, porque tinha que ser alguém justo, e somente Cristo é que poderia morrer para nos salvar e nos dar a salvação. Se essa outra pessoa morresse, iria resolver nada. Como era o nome? Meu Deus. Barrabás. Tá certo? Então, aquela cruz era para Barrabás, mas Jesus resolveu tomar para si aquela cruz. E naquela cruz estava ali o símbolo do pecado, não só de Barrabás, mas de toda a humanidade. Mas sou eu, Deus abençoe. De toda a humanidade. Então, resumindo o texto aqui para aplicar. Se Cristo não morre em morte de cruz, nós estávamos perdidos. Era necessário que ele morresse. Era necessário que ele derramasse o seu sangue. Porque na antiga aliança, quando alguém pecava, se matava um animal, tá certo? E ali era um sacrifício de um animal, né? O sangue do animal tem que ser derramado. E ali você era perdoado, né, pelo aquele pecado, mas depois pecava de novo e tinha que matar, e haja animal morrendo. Haja animal morrendo, só que Cristo entregou a sua vida uma única vez, para nos remir de todo pecado. E outra, quando nós hoje pecamos, existe um advogado. Quem é ele? Jesus Cristo. Ou seja, ele morreu pelo nosso pecado, mas não foi um pecado limitado, mas foi um pecado contínuo, frequente, porque nós somos pecadores. Então a morte dele em cruz não só nos libertou do pecado, nos deu a oportunidade de vida, mas também, toda vez que nós pecamos, ele é o nosso advogado. Ele, ou seja, ele deixou uma garantia. Uma garantia. Se você pecar, eu sou advogado, você vai adquirir novamente o perdão, a libertação para a sua vida. Então isso é maravilhoso, porque o sacrifício de Cristo é diferente do sacrifício da antiga aliança que era feito pelo animal. Irmão Maurício, vai dizer amém, não é? Sim. Continua lendo, por favor. Pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por... Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo o quê? Maldição por dois. Olha que coisa interessante. Continua. Segundo, isso. Zombaria e desprezo. Salmo de número 22, versículo 6. Ressalta, mas eu sou o verme e não homem Opróbrio. O que significa opróbrio? Opróbrio. Opróbrio. É o próprio Deus, né? Não. O que significa opróbrio? Ó, preste atenção. Salmos de número 22, verso 6. Ressalta, mas eu sou verme e não homem. Opróbrio dos homens. Opróbrio dos homens. O que significa opróbrio? Vergonha. Toda vez que você lê na Bíblia essa expressão opróbrio, está falando de vergonha. Assim como Jeremias também, ele usou essa expressão quando as pessoas não queriam ouvir as profecias. A tua palavra na minha boca tem sido um opróbrio, uma vergonha. Certo? Continua lendo, Silei, por favor. Opróbrio dos homens e desprezado do povo. Detona-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses
capítulo 2, versículos 6 e 7. Quando Cristo assumiu a forma de servo, A forma de servo, como profetizou Isaías, isso. tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Olha que coisa interessante. Gente, veja, Jesus se destituiu da sua glória por completo. Veio agora nessa matéria frágil, essa matéria frágil que temos, deixou a sua glória, e gente, isso é muita coisa. E ficar em um ponto desfigurado, não tinha parecer, o pessoal olhava para ele, não tinha nem o que desejar nele. Vamos ler, não sei o que eu estou dizendo não, quem diz é Isaías no capítulo 55 e no versículo 14. Leia, por favor, você vai ver o que é que Isaías fala a respeito. Isaías. Isso, 55, 14. Estamos já encerrando. 55, 14. Isso. Também tem não. 52, 14. 52, perdão. É 52, gente. 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, Estava primeiro que desfigurada, o que mais? mais do que o de outro qualquer. A sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Percebeu? Não tinha. Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que não tinha nem o que o povo desejava. Olhando para ele. É coisa. Vamos ler, eu me empolguei agora. Vamos ler. Lê a partir do versículo 1, por favor. Rapidinho, só para você ver algo interessante. 52 primeiro. É rápido. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode, ó pó, o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Salta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vestidos, também sem dinheiro sereis Amém. resgatados. Amém. Agora, Isaías 55, a partir do primeiro. Veja o que eu quero dizer para vocês. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha o quê? Olha aí, as características. Por isso que o pessoal olhava para Jesus. Será que esse realmente é o Filho de Deus mesmo? Ó, primeiro, não tinha parecer, nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Isso é Isaías 53, versículo 2. Isaías 53, versículo 2. Vou repetir. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não vimos, e não fizemos dele caso algum. Veja o quanto Jesus sofreu. Continua lendo a lição, por favor, Silene. Foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos, capítulo 10, versículo 33 e 34. E não pode continuar lendo a lição. E pela atitude de um dos ladrões que estavam na cruz, contra Lucas 23, 39. Agora, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Nem isto agora? Não, acabou não. Não. Tem aqui abaixo.
Tu parou onde aí, Henrique? Tu parou onde? Eu falei Tu não estava lendo zombaria e desprezo? Não foi? isso. Então, vira a folha. Eu falei aqui foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações de Marcos 10, 33 e 4 e pela atitude de um dos ladrões que estavam na cruz. Lucas 23, 39. Então, e abaixo tem o que aí? Não. Aqui, ó. Fala aqui, não. Fechou, irmão? Aí não tem? Sério que não está nessa lição aí? Não. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão? Não. Parou aqui, Lucas. Ah, tem. Aqui atrás. Vira a folha aí. Aí, ficando aqui. Sim. Embaixo aí, vem aí, ó. Peraí. O sofrimento. Agora ele pegou. Eu tive misericórdia. Será que a minha lição tem de vocês não Embaixo tem? tem outro nome. Foco na lição. Oi? A gente está dando foco na lição, né? O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. A lição daqui, ó. Ó, exemplo. Vocês pararam aqui. Lucas 23, 39. O sofrimento não impediu de cumprir a missão? Ponto 2, Tem. Então é isso, gente, que eu tô falando. Jesus Cristo. Eu tava com 2. Então pensam, lê aí, por favor. Falei. Jesus, pode ler. O verso 22. Eu já ia ligar lá para a editora, se não colocar na lição do aluno, não foi? O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para referir a Jesus Cristo. Hebreus 2:11 e 12. O sofrimento, O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados irmãos. Então nada impediu de Jesus cumprir o seu chamado, o propósito que ele veio fazer aqui. Então nada também, irmão Maurício, irmão Miquésia, Sila Henrique, Cris Vaine, que ficou perdido na lição, Jackson, nada pode impedir de nós cumprirmos o chamado de Jesus nessa terra. Então, eu aprendi o quê? Não é possível que não tem aí, né? Eu aprendi o quê, Henrique? O sofrimento do ungido do Senhor é expresso de forma profética e tipológica. No Salmo 22, o Salmo da Cruz. Tópico 3, tem aí, Cris Vaine? Leia, por favor. O sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias ao sofrimento do Messias, o seu sacrifício conforme o Salmo 2 e 22. Cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Vamos lá? O Salmo 110 E o verso 4. verso 4 Informa acerca de um sacerdote eterno. Um sacerdote eterno. Quem é esse? Quem é esse sacerdote eterno? Quem? Vamos lá, Jacques. Jesus! Nazareno. Continua, por favor. Segundo a ordem de Melquisedeque, esse ponto também é tratado em Hebreus capítulo 5 e versículo 6. De acordo com Mateus. Mateus. É porque está em letras diferentes, mas se escreve assim. Melquisedeque foi sacerdote no seu trono, e também o é Cristo. Zacarias capítulo 6, versículo 13. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar. Em Hebreus 4 e 15. Vamos ler Hebreus 4 e 15. Estamos encerrando já. 4 e 15. Sofreu tentações, mas não pecou. E tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Está em Atos capítulo 1,
versículo 9 ao 11. Mas vamos ler, por favor, Hebreus 4 e 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eita, quem foi esse? Jesus. Os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e à característica de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Salmos de número 67, verso 2, Salmo de número 17, verso 1. Como revelado a Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O texto do Salmo 67, verso 12, revela este propósito para que o verso mencionado, caminho e salvação, vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma o quê? Interessante. O quê? Sequência. Somos abençoados para que a vontade, como é? Vontade, vocação, salvação. para que a vontade de Deus e a sua salvação também seja conhecida por todas as, e assim o Senhor será adorado por todos os povos. Por favor, leia aí para mim, que todos os povos louvem ao Senhor. Vamos lá? O Salmo de número 17, virou a folhinha ou não achou ainda? Kirill Champlis faz parte do grupo dos Salmos identificado como Salmo de Arleu, louvor, Arleu, Arleu, louvor. Tem gente que lê Arleu, Arleu, louvor. 113 a 118. O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal. Todas as nações, o quê? Todos os povos. São dois os motivos apresentados: benignidade e verdade. Ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus. E não nos feitos em um tempo de tantos, destaque, às vezes até demasiado. Quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter e a essência de Deus. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Romanos 15 e 11. Eu aprendi o quê? O sacerdócio de Cristo é incorruptível. O que é algo incorruptível? Oi? Sem corrupção. Sem corrupção. E não se corrompe. Foi algo perfeito. É algo perfeito. Muito bem. Vamos lá? Eu aprendi novamente. O sacerdócio de Cristo é incorruptível. Que o livro dos Salmos nos convoca a conhecer Jesus Cristo e a sua obra, o Salmo, e que o Salmo 117 retrata o amor, a fidelidade de Deus em um chamado universal. Oh, glória! Conclusão na contagem de 3, todos olham. 1, 2, 3. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo, e cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus. Queridos, Henrique, passa a salva aqui rapidinho, como de costume, e a gente vamos cantar um corinho rapidamente. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra,
poderoso é os... Onde está teu Deus? Onde Ele está. Onde está teu Deus? Onde ele está, meu Deus? Meu Deus está Com força. também no meu coração. Bota a gasolina nisso. Está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu. Também no meu coração, o do mundo Está morto, mas o meu ressuscitou. Queridos, eu já quero dizer de antemão para vocês, primeiro louvar a Deus, por mais essa escola bíblica, louvar a Deus pela presença de vocês, justificar os irmãos que eles estão dodói, por isso que ela não veio. Já se ela estiver assistindo em casa, é para vir. Deus abençoe também. E provavelmente o tempo hoje vai ser daquele jeito. Então eu já vou deixar claro para os irmãos que não vai ter como a gente fazer o culto ar livre hoje. Então, se Deus aprovar no próximo domingo tiver estiado, nós vamos fazer. Porque eu quero fazer esse culto ar livre ali atrás. E também questão de sair evangelizando assim também é complicado. Entendeu? Principalmente a gente chegar com os pezinhos cheios de lama, o pessoal com a casinha limpinha, né? Às vezes tem aquela educação, entre, né? A gente entrar, olha. Aí depois tá crentino, olha a agonia depois. A minha casa limpinha, deve sujar a minha casa, olha. Então a gente tem, tudo é com sabedoria. Olha, a obra de